Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas só que eu queria falar disso aí, que eu queria falar de João de Deus, porque... Eu também tenho aqui. Fala, então. Porque ele entrevistou o ex-terraplanista e o ex-médium, que eu acho que tem a ver com isso que você falou. Com o cara se achar muito especial, e em algum momento ele vê que não tá acontecendo, que as coisas não são reais e tudo mais. E eu acho que João de Deus cai um pouco nesse... Mas o João de Deus nunca aconteceu isso. Esse era o meu ponto. Então, será que lá no íntimo dele ele não sabe que ele tava só enganando? Não, mas a questão não é essa pra mim. A questão não é ele, a questão são os outros. O quê? Porque o cara fica lá. É isso que quando eu assisti o documentário do João de Deus, independente se o cara é médium ou não, o cara ficou lá 20, sei lá quantos anos, tratando as pessoas. E aí é um tratamento meio físico, no mundo físico, no sentido de, tipo, muita gente ia, por exemplo, sei lá, doente ou com câncer, sei lá. E o que eu acho doido é o seguinte, tipo, esse cara pode não ter curado ninguém. Ele realmente pode ter curado ninguém e tal. Porém, se ele não curou ninguém de fato, ele é um puta gênio. Porque vamos lá, um exemplo. Se eu curo as pessoas, porra, é fácil pra caralho ter uma fila gigantesca aqui na minha porta por 20 anos, porque eu tô curando as pessoas, de fato. Agora, se eu não curo e essa fila é gigante por 20 anos, alguma coisa, algum talento, noção de mente, hipnose, sei lá, qualquer outro artifício esse cara tem que usar pra essa fila continuar ali, né? Pelo menos no começo, tipo, até você criar essa fama, não sei. Sim. Aí a pergunta é essa, tipo, se... por exemplo, João de Deus, nesse caso específico, né? O cara foi um puta de um filho da puta no final ali e tal, a gente descobriu. Mas não é nem esse o meu ponto. Tá. O meu ponto é... O que ele fazia pra manipular essas pessoas pra fazer elas voltarem? E não na parte sexual mesmo, só na parte da cura ali. E se tinha alguma coisa instintiva que ele descobriu pra fazer essas pessoas voltarem, ou se realmente alguma coisa, sei lá. Entendi. Eu vou te dar uma resposta genérica, porque eu não tenho um estudo tão aprofundado na história do João de Deus pra falar exatamente o que ele fez pra dar certo. Mas eu acho que algumas dessas coisas que eu vou mencionar talvez se apliquem ao João de Deus. Gurus espirituais, líderes religiosos vão ter mais sucesso se eles forem carismáticos. Se forem figuras que vão cativar o público com o jeito de falar, as palavras aparentando uma sabedoria, você ser acolhedor, você oferecer alguma coisa grátis. Eu trabalho, né, com cursos e grupos de estudos e tal, e tem isso no meio, né, do marketing e tal. Ofereça alguma coisa grátis ali para atrair a pessoa, para ela sentir que, que legal, olha o que eu tô acessando aqui, sem pagar nada, que cara, gente boa, né, gentil e tudo. E tudo bem, é uma estratégia de marketing para a pessoa te conhecer e para ver se é a linha dela. Religiosos usam isso também, tem muita coisa ali, né? Até na filantropia e tudo. Não tô também dizendo que isso é feito intencionalmente sempre, mas, tipo, João de Deus, ele oferecia muita coisa ali, não cobrava daquelas pessoas. Embora na saída ali você podia comprar algumas coisinhas, né? E ele ganhava uma grana, doações e tudo. Então, você ser uma figura carismática é um ponto. Mas outras coisas entram aí muito interessantes, que eu até mencionei naquele papo que a gente teve aquele outro dia, mas talvez não com tantos detalhes. Tem várias técnicas aí, várias habilidades para prender o fiel, ou para convencê-lo de que você de fato tem um poder. Então, médiums, paranormais, gurus espirituais, líderes religiosos, de forma geral, usam várias dessas técnicas, intencionalmente ou não. O livro Paranormalidade, do Richard Wiseman, é a minha principal referência para falar isso que eu vou falar agora. Então, quem quiser se aprofundar, a gente deixa o link aí embaixo depois. Uma delas eu mencionei rapidamente, que é o viés egocêntrico. Então, o líder religioso que te trata como sendo alguém especial, vocês já devem ter conhecido pessoas assim. Cara, você tem uma mediunidade que tem que ser trabalhada. E sim, você já ganha fácil a pessoa. Eu entrevistei um ex-médium recentemente da Umbanda no meu canal, que eu acho que ele passou um pouco por isso. Ele foi com a esposa, que era crente. Não, vou te acompanhar lá, só para observar um pouquinho, tudo. Grande amigo meu, né, o Thiago Taton. E aí a mulher falou isso, não, tudo bem. Legal, vamos participar com a gente das reuniões, mas você, Thiago, eu quero você também aqui comigo. Eu tô vendo que você tem alguma coisa muito especial.
Quem me falou isso? Teve um outro cara do Candomblé que me falou isso, lá do meu orixá outro dia. Cara, é gostoso ouvir essas coisas, né? Que era um orixá fodástico, assim. Não entendo muito, tá? De Candomblé, Umbanda. Desculpa se eu usar algum termo assim. Mas eu sei que foi uma coisa que ele me colocou num ponto, assim, de me sentir especial mesmo. A gente gosta, então, quando usam essa estratégia com a gente, já dá aquela amolecida pra você ceder e querer entrar ainda mais naquela religião, naquela seita e assim por diante. Tem outras coisas aí muito interessantes. Quando você fala de cura, Daniel, tem vários efeitos aí que podem explicar por que parece curar, porque ele parece ter um poder. Vou te dar um dado aqui interessante. Cerca de... eu tinha entrado em contato com um dado de entre 8% e 12% dos cânceres que são diagnosticados, na verdade, são falsos positivos. Ou seja, é um diagnóstico errado. A pessoa não tinha câncer coisa nenhuma, mas os exames da medicina não são perfeitos, e aí você vai chegar a uma conclusão que é equivocada. Aí a pessoa, nossa, se desespera, tô com câncer, igual eu, né, na minha história. Fiquei morrendo de medo de ser câncer lá, fui lá na igreja, pois é, não sei o quê. Dali um mês, refaz o exame e não tem nada. Foi um milagre. Só que, na verdade, você nunca teve nada, foi um erro diagnóstico. E saiu um estudo mais recente, sugerindo que, dependendo do tipo de câncer, não sei se de próstata, tem uns 3 ou 4 tipos que eles investigaram, até 50% dos primeiros exames são falsos positivos. Cara, quase a metade. Então imagina quanta gente que estava ali com o diagnóstico inicial de câncer ou de qualquer outra doença mais invisível ao olho nu, né, que eu não consigo ver aqui. Porque pega um amputado para acontecer um milagre assim, você não vai achar. Você não vai achar alguém que tava ali, fui amputado e tal, vou lá no João de Deus, eu vou lá no médium tal, eu vou lá no pastor de tal igreja para regenerar. Você não tem esses casos assim. Mas quando é uma doença cujo problema é mais oculto, que tem margem para erro diagnóstico, aí aumenta a chance de ter esse tipo de confusão. De a pessoa começar com um diagnóstico errado, começar um tratamento sem precisar, dali 2, 3, 6 meses, não tem um problema, refiz os exames. Foi a cirurgia espiritual do João de Deus, foi não sei o que, não sei o que. Começa a achar que foi algo sobrenatural. Então, existe, isso aí a gente chama de variáveis confundidoras. Eu vou te contar a minha história, não sei se eu contei aquele dia, acho que sim, vocês até me zoaram. Mas eu nunca tive uma doença tão grave, mas eu tinha quase 20 verrugas no joelho esquerdo. E pra eu que jogava bola, que ser jogador de futebol era uma merda, né? Porque qualquer brincadeirinha ali com a bola sangrava, machucava e tal. E aí meu pai me levou no cara que benze, né? Não sei se é benzedeiro o termo correto. Dali algumas semanas, sumiram as minhas verrugas. E meu pai, eu não sei se hoje ele mudou de ideia, tá? Porque eu conversei isso com ele. Mas até pouco tempo ele acreditava que foi a oração do cara lá, que era braba mesmo. E fez eu me curar. Só que aí, na última conversa que eu tive com ele, inclusive, eu falei, pai, lembra daquele cara? Você lembra que tinha um remédio roxo que eu tava borrifando ali todo dia, né? Pois é. Como é que você garante que foi a oração e não foi o remédio? Então, é um outro exemplo de variável confundidora. Muitas dessas pessoas que supostamente são curadas por esses caras estão fazendo tratamento médico também. Estão indo num psicólogo quando é um problema emocional, psicológico. Então, como você garante que não foi a medicina, não foi a psicologia, por exemplo, que curaram? E aí, essas pessoas não conseguem responder isso. A fé vai falar mais alto, não, mas eu senti alguma coisa no coração, foi Deus mesmo e tudo. Tem os erros diagnósticos que eu falei aí, que também explicam boa parte dos casos. Tem também a cura espontânea. O nosso corpo tem todo um sistema imunológico, tem todo um sistema de cura. Boa parte das pessoas que têm depressão pode se recuperar sem uma intervenção médica, mas procurem, tá, gente? Um psicólogo, um médico. Não estou dizendo para não procurar, não. Mas boa parte, se não procura ajuda, depois de 6 meses, 1 ano, tem uma recuperação sem intervenção. Não é por isso que foi a oração. Então tem muitas doenças que se curam sem uma intervenção médica, profissional e assim por diante. A própria Covid é um bom exemplo recente. A maior parte das pessoas que tem Covid vai melhorar, vai se curar sem uma intervenção, mesmo antes da vacina. Mesmo antes da vacina. Agora, a vacina aumenta a chance da sobrevivência da pessoa. Aumenta a chance de você não precisar se internar, de ter complicações. Então, vacine-se. Mas é isso. Muitas doenças, então, acabam sendo curadas pelo próprio organismo. Então tem esses erros diagnósticos, tem isso tudo, as variáveis confundidoras, um outro tratamento que você estava fazendo. E aí a pessoa que quer muito acreditar, que já tem uma abertura muito grande para o sobrenatural, para essas curas,
vai mais facilmente atribuir a João de Deus. Um episódio muito interessante do documentário dele tem um caso de uma mulher que estava com câncer. Uhum. E aí depois refizeram os exames e, na verdade, o câncer era benigno e não maligno. E aí atribui a João de Deus aquele feito, né? Pô, se tinha um milagre ali mesmo, por que não removeu de uma vez o câncer, né? Ele desapareceu. Não, mudou de maligno para benigno. Não é mais provável que já era maligno e o exame só não foi assim tão acurado para ver que era benigno o câncer, sabe? Foi um erro ali no início. Tem uma estatística, ainda dentro desse campo dos milagres, sobre... Eu não sei se é o pessoal que faz peregrinação para Fátima, em Portugal, alguma coisa assim, não me lembro. Eu acho que no documentário do Richard Dawkins, Religião, a Raiz de Todo Mal, ele menciona um pouco sobre isso. E alguns autores como ele, Daniel Dennett, tem outros caras, o Carlos Orsi, no seu livro dos milagres, menciona um pouco essas estatísticas. A porcentagem de cura dessas pessoas que visitam, que fazem essas peregrinações, é ridícula. É muito baixa. É baixa a ponto de, isso tudo que eu estou mencionando para vocês, erros diagnósticos, outros tratamentos, cura espontânea, mesmo o corpo deu conta do recado, explicarem. Não passa, não é como se quem fez a peregrinação, quem foi no João de Deus ou em qualquer outro líder religioso, tem uma taxa de cura muito mais alta. Não tem. Na verdade, o melhor estudo sobre o poder da oração que foi conduzido até hoje constatou que orações não curam, orações intervenientes. Eles contrataram lá para pesquisa freiras de diferentes mosteiros, não sei qual é a palavra aí, tá? Diferentes conventos, boa. Diferentes conventos e tal, até para testar isso, a denominação das freiras e pá, e não encontraram evidências de que a fé tem poder de curar outros, né, terceiros. De se curar também, o que a gente acha às vezes na literatura da medicina e da psicologia são efeitos muito modestinhos assim para a recuperação de algumas doenças, mas nada extraordinário assim a ponto de justificar. E também tem as variáveis confundidoras, né? Quando a gente quer que algum problema nosso vá embora, você vai pegar, não é só aquela intervenção ali, não é só a oração. Se eu quero mudar minha vida, que tá uma merda, eu vou melhorar a minha alimentação, o meu sono, eu vou mudar o meu estilo de vida todo. Então, o que garante que foi a oração e não essas outras coisas que eu mudei, que explicam aquela minha melhora? Então, aqui são alguns exemplos de coisas que podem, por exemplo, no caso das curas, acabar convencendo a pessoa de que aquela melhora foi o João de Deus ou qualquer outra pessoa e não outros fatores que estão por aí. Agora, existe também um outro efeito que é o de cherry picking. Você seleciona aquilo que bate com o que você quer acreditar e ignora aquilo que Minha não mãe bate. faz isso. É o cherry picking. Quem vai dar o testemunho na igreja de que foi curada, de que tudo melhorou e tudo? É quem de fato teve uma melhora depois de frequentar a igreja, que vai lá. Quem não teve uma melhora na vida, quem se ferrou, não vai lá no altar, não.